o surgimento dos direitos de primeira dimensão e o surgimento dos direitos de segunda dimensão, né? Falamos que o Estado de Direito Social, então, ele vem com a ideia de quê? De além daqueles direitos fundamentais de primeira dimensão, eles fazem, uma ideia de ampliação de direitos, né? Visando agora buscar a ideia da igualdade. Vocês lembram disso? Tudo isso que eu tô Sim. falando, vocês lembram, né? Uhum. Depois, o que a gente viu? Que nos países que deram certo o Estado de Direito Social, como a gente pode falar, né? Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos em uma proporção menor, né? Mas deram certo. Agora, o que acontece? O Estado de Direito Social, ele vem com aquela ideia de intervir um pouco mais naquilo que o Estado de Direito Liberal não intervinha, né? Se no Estado de Direito Liberal a gente tinha, né, uma liberdade excessiva, digamos assim, sem o controle do Estado, sem intervenção estatal, o Estado de Direito Social, ele vem com a ideia de corrigir isso e fala, opa, assim não dá. Alguma coisa a gente tem que fazer, porque senão nós vamos gerar somente desigualdade, né? E nenhum país, né, gente? Nenhum país ele quer gerar desigualdade no sentido de, né? É claro que existe um protecionismo aos grandes empresários, às grandes empresas, aos detentores dos meios de produção, mas um país miserável acaba que é um problema de todo mundo, né? Um país miserável, ele vai gerar doenças, ele vai gerar insegurança. Então, por mais que as pessoas, ao mesmo tempo, falem assim, eu estou cuidando do meu, né? Existe uma preocupação que a... Existe uma preocupação geral, né? Que é em cuidar dessas pessoas que é miserável, que não tem o que comer, que não tem, né, onde morar, que estão no meio das ruas. A gente tem essa preocupação nos dias de hoje, né? A gente não poderia simplesmente falar assim, estou cuidando do meu. Claro que não, tanto que a gente já viu que o Estado, ele também não dá conta de tudo. Então, se a gente não ajuda, se a gente não doa, né, se a gente não participa de alguma forma dessa sociedade, a sociedade também ela não vai conseguir se igualar, né? Isso é muito importante a gente entender. E dessa forma foi o pensamento do Estado de Direito Social, né? Ou seja, pera lá, ok, nós buscamos por liberdade, nós visávamos substituir aquele modelo estatal absolutista, intervencionista, mercantilista, né, dos reis, mas agora o Estado ele precisa vir fazendo alguma coisa. E os modelos que a gente já viu, os modelos de Constituição, né, que é a Constituição de 1917 e a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, elas trazem, então, essas inovações em que o Estado agora ele vai passar a intervir, sim, não somente na economia, mas principalmente naquelas questões em que ele precisa intervir, né? Na Constituição de Weimar, né, vem falando bastante desses direitos que a gente chama de direitos sociais, né? Ou seja, educação, saúde, trabalho, previdência. Na mexicana veio as inovações, principalmente no que tange aos direitos trabalhistas, né? Foi a primeira vez que a gente tem um documento que fala dos direitos trabalhistas. Beleza, isso aí tudo a gente já compreendeu, né? Eu acredito que vocês estão comigo nessa. A gente já entendeu e já passamos disso. Qual que é a questão agora? Que essa ideia de intervir no Estado, a galera gosta, né? Então, ao mesmo tempo, nos países que deram certo, beleza. Qual que é o paradigma estatal que começa, que é instaurado, então, com as constituições, né? Ou pelo menos no período aí referente às constituições? O Estado de Direito Social, né? Que amplia os direitos de liberdade, buscando também direitos amparados na ideia de igualdade
ou na ideia de dignidade da pessoa humana, né? Não adianta apenas viver, né? Não adianta apenas ter o direito à vida preservado. Eu preciso preservar o direito à vida, mas de uma vida digna, não é? Vocês compreendem essa relação? Isso é muito importante, que essa é a principal mudança. Tá ok até agora, gente? Aham. Então, eu acredito em vocês, tá? A Nath só no joinha, né, Nath? Porque é importante demais vocês compreenderem isso. E isso não falo só para nossa disciplina. E não só para o curso de Direito. Para todas as carreiras que se seguem, né? Depois vocês vão estudar Direitos Humanos. Não só na matéria não sei se é o meu fone que está dando recuzinho aqui. Não sei. Para todas as matérias que se seguem, é muito importante vocês entenderem essa formação dos direitos humanos, né? Entender essas ideias de liberdade, de igualdade, de dignidade. E não só no curso, mas também na nossa profissão como jurista, né? Independente se vocês vão ser advogados ou juízes, vocês vão precisar entender e compreender a origem desses direitos, né? Uma coisa é buscar o direito à vida, garantir o direito à vida, garantir as liberdades individuais, mas elas não são suficientes para promover uma vida digna. E um dos principais pilares, né, da nossa Constituição Federal, por exemplo, no Brasil, né, no nosso caso, é a dignidade. Não adianta eu ter uma vida se essa vida for indigna. Então, eu preciso proporcionar, conforme a nossa Constituição fala, né? Saúde, educação, lazer, moradia, saneamento básico. São todas tentativas de que eu preciso, como Estado, fazer com que essas pessoas tenham uma vida minimamente digna. E é tão difícil, né, gente? Tão difícil, imagina. Mas, enfim, então, o que acontece é que existe essa mudança de pensamento. Obviamente que não, na época eles não falavam assim, agora nós vamos mudar nosso paradigma para um Estado de direito social. Claro que não. Isso é observado depois, né? Eu coloquei aquele ciclozinho que mostra como acontecem as mudanças paradigmáticas, né? Mas nesse ciclozinho mostra o seguinte, olha, quando algum modelo ele entra em crise, aí existe ali as revoluções, os movimentos que vão fazer com que haja alterações nos modelos instaurados, né? Beleza. Falamos do Estado Social de Direito e falamos dos países que deram certo e a ideia do que é ser Estado Social de Direito. No entanto, em alguns países, né? E aí me corrijam se eu estiver errada, gente. A gente falou até aqui. A gente já entrou no nazismo na aula passada? Já que eu falei que não parava mais. Não, mas foi ótimo. Lembrei aqui, mas a gente falou tudo. A gente chegou a falar das eleições do Hitler, né? Uhum. Só me lembra aqui. A gente falou das eleições do Hitler, como que ele assume o poder. E a gente chegou a falar das leis também que foram geradas durante o nazismo. Leis não. Pois é. Então vamos só retomar essa parte e finalizar para a gente ir para o stalinismo também. Então, olha só, galera, o que vai acontecer? Na Alemanha, como a gente pegou a Alemanha aí como exemplo, mas isso também aconteceu na Itália fascista, né, do Mussolini, no regime franquista da Espanha, do Franco, né, e do Salazar em Portugal, que a gente chama também de salazarismo. Todos esses regimes, eles acontecem mais ou menos no mesmo período, né? É um período de mudanças. Além dos regimes ligados à ideia de comunismo, né? Que estava aí crescente na União, principalmente no leste europeu. Na Rússia, Iugoslávia, enfim, que hoje, né, são territórios Polônia, enfim, todos aqueles países ali, né? Aí o que vai acontecer? No momento que a gente está tendo essas mudanças, por quê? Uma coisa é o Estado intervir naquilo que é essencial para garantir dignidade, para garantir igualdade. Só que naqueles países que deram errado, gente, o Estado ele vem com uma ideia de cara,
Não é que esse negócio de intervir em tudo é bom demais? Como eram as ideias lá dos monarcas que a gente tanto lutou contra o regime deles? Acontece a mesma coisa. Então, o nazismo, ele é um regime de extrema direita, né? Ao contrário, por exemplo, do stalinismo, que vai ser um regime de extrema esquerda. Quando a gente fala de extremas, não é legal, nunca é legal a gente falar que a gente defende uma extremidade, porque se eu estou numa extremidade, quer dizer que eu estou excluindo a outra extremidade, tá? Então, falar que eu sou de extrema direita, de extrema esquerda, isso não é bom. Em qual sentido, né? Eu falo assim, não, eu sou de extrema direita, o outro fala assim, eu sou de extrema esquerda. Se eu estou sendo extremista, quer dizer que eu estou convencido de que só o meu lado é bom, né? De que eu não estou buscando mediar as diferenças. Não sei se vocês sabem, mas na Suíça eles não têm o mesmo tipo de democracia que a gente tem aqui no Brasil. A nossa democracia no Brasil, ela é uma democracia de maioria, que significa o quê? A maioria que vence tem os seus direitos, né? Nas eleições, a maioria que vence, os seus direitos vão ser implementados. Na Suíça, que é um país super igualitário, né? A democracia é uma democracia participativa. Eles têm até um outro nome. É uma democracia. Agora eu esqueci, só porque eu queria falar para vocês. Eu sempre esqueço essa expressão. Enfim, é um modelo de democracia que, mesmo que tenha uma maioria que tenha ganhado, essa maioria vai trabalhar em conjunto com a minoria que perdeu nas eleições, por exemplo, para chegar num acordo, né? É uma democracia de consenso, lembrei a palavra. Uma democracia de consenso. Isso já acontece em países muito evoluídos, né? E eu não sei se vocês sabem, mas na Suíça, assim, eu fui à Suíça uma vez e a gente ficou muito impressionado, gente. Eu e meu marido, a gente ficou muito impressionado, né? Com as ruas, com tudo, né? Assim, com a falta. Gente, é muito difícil você ver criminalidade, assim. Assim, claro que tem. Nós mesmos fomos abordados dentro de um McDonald's na época por um cara que se dizia estrangeiro, que estava a fim de viajar, e a gente não sabia se aquilo era verdade, se era mentira, mas não importa, né? A gente foi abordado, assim, por um cara que não tinha dinheiro e tal. Mas, de uma forma geral, por exemplo, a caixa de supermercado, a gente conversou com a caixa de supermercado, que inclusive o supermercado, você mesmo pagava suas compras, né? Você ia lá, fazia compra, você passava num caixa, tipo num caixa eletrônico, e você mesmo pagava suas compras. E, ok, ninguém vai roubar, né? Ninguém vai colocar mais no carrinho do que foi pago. É uma mentalidade mesmo, é uma construção, né? Diferente, né? Não sei se vocês já viram. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, eles têm tentado colocar isso em algumas farmácias, pague aqui e tal. Mas na Suíça funcionava pra caramba, porque funcionava inclusive no supermercado, né? Enfim. Alguns supermercados BHs aqui tem, professor. Supermercado É, BH. eu já vi isso assim em algumas farmácias, esse modelo, tipo, que aí você vai lá e passa. Mas eu não sei se funciona pra caramba. Funciona, gente? Ah, eu prefiro porque geralmente eu pago com cartão Uhum. e a fila é menor, porque as pessoas, não sei se tem medo, se não sabe mexer, então geralmente a fila é menor. E a quantidade de itens também é limitada, né? Pra Ah, não... só um pouquinho. Mas deve ter um segurança do lado, não tem? Não sei, Geralmente tem uma né? pessoa para auxiliar do supermercado, que querendo ou não Uhum. já ajuda a fiscalizar, Uhum. e realmente eu já percebi que sempre fica um segurança ali rodeando perto, tal, para passar o olho. Porque parece É, que a nossa cultura, né, assim, de não isso, confiar no mas eu outro, né? confesso que deve ter muita gente que talvez consiga passar alguma coisa porque é vulnerável. E aqui no Brasil, como o senhor acabou de dizer, é quase cultural, né? Querer tirar vantagem em cima dos outros. Gente, é incrível, Então, né? Não sei por que que isso acontece. Assim, não, eu sei por que que acontece, mas assim, no Brasil é muito, né? A gente tem uma cultura de tirar vantagem, assim. A pessoa acha, né, carteira, dinheiro, né, na rua. Aí, primeiro que a pessoa fala assim, eu não vou devolver para a polícia, porque se devolver para a polícia também não vai devolver. A gente já tem esse sentimento, né, às vezes, que a gente não está amparado, né, também
pelas nossas instituições, o que é um problema também, né? Mas, enfim, a gente vive num país ainda com a criminalidade muito alta, né? E com a desigualdade muito alta, que é isso que eu quero entrar, né? Nesse ponto que eu quero entrar. Não adianta a gente ter medidas também e a gente não promover a ideia de igualdade, de fato existir uma igualdade, que aí eu ia entrar no caixa do supermercado. A gente conversou com uma menina que era caixa do supermercado. Ela ganhava o equivalente a 5.000 francos suíços. 5.000 francos suíços é quase o equivalente ao euro, 5.000 euros, mas é um pouquinho mais, eles estão um pouquinho além da tabela do euro. Tipo assim, alguns centavos a mais. Pensa aí, quanto que tá o euro hoje? R$6? Deve estar mais ou menos por aí, né? 5,50, R$6, não sei. Multiplica isso, gente. Mais de 30 mil reais. 30 mil reais. E ela era caixa de supermercado brasileira, né? A gente conversou com ela justamente porque ela era brasileira. E quando a gente foi passar no caixa, você é brasileira? Aquele papo todo, né? Eu também sou e tal. E ela contando. Então, ela estava explicando que médico e caixa de supermercado ganham quase que a mesma coisa, né? Se ela ganhava 5.000 euros, vamos colocar aí que o médico, né, ganharia aí 6, 7, 8 mil euros, que já é mais, né? Mas é muito pouca diferença. Aqui no Brasil, um caixa de supermercado vai ganhar R$1.000, né? Um salário mínimo, ao passo que o médico vai ganhar 15, né? Colocando 10 mil que seja, mas eu acho que ganham mais, né? Mas vamos pensar aí que seja 15 mil reais. É muito desigual, né, gente? Então, não adianta a gente querer esse tipo de pensamento de, eu posso ir lá e pagar minha compra no supermercado, sendo que a gente está, de fato, ainda num país muito desigual, né? Nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, que também tem muita desigualdade, que tem um nível de criminalidade muito alto, a gente deixa quando você vai no restaurante, você deixa gorjeta, né? Normalmente dentro daquele cartãozinho, assim, de cardápio, né? De pagamento, assim. Aí você deixa o dinheiro lá, $20, $30 de gorjeta e sai, e vai embora. Os caras nem conferem se você pagou, se tem gorjeta, se não tem gorjeta. Depois eles passam, pega lá e sempre todo mundo pagou. Raramente você vê alguém que não paga, né? Alguma coisa assim. Na verdade, é cultural. Isso é muito interessante. E talvez, eu não sei, pode falar, Pedro. Eu vejo como algo que nunca, isso eu falo com propriedade, a Suíça, nunca vai acontecer isso no Brasil. Porque é algo que é enraizado na cultura deles. É outro patamar, Questão né? de espaço também populacional. A Suíça tem 8 milhões de pessoas, né? Nem o estado de São Paulo. Você fazer uma divisão de renda dessa no país do tamanho do Brasil, com a cultura que nós já temos, eu vejo como algo impossível, mesmo que passe 100, 150 anos. Não, Quando a professora falou, eu também tive o mesmo sentimento, porque eu fiquei imaginando. Quando que, sei lá, um médico vai aceitar ganhar igual um caixa de supermercado? A cultura não deixa isso. E o mesmo eu digo para juiz, para, sei lá, promotor, esses cargos importantes que são já banhados no poder e consolidados, assim, nessa questão de, às vezes, autoridade, nunca que eles vão aceitar uma coisa dessa. Porque, inclusive, vai além, né, gente? Não é só dinheiro. As pessoas não querem só ganhar 15 mil reais. Elas querem ganhar 15 mil reais e ter poder, né? Exatamente. Porque a pessoa pode ganhar 15 mil reais na mocada, mas não interessa. Agora eu vou pisar no calo dos advogados. Ser chamado de doutor. Tem que, entendeu? Tem que ser chamado de doutor, tem que ser chamado de autoridade. Gente, tem que até ser na chamado de Vossa vestimenta. Excelência. Vocês já pararam para pensar nisso? O cara acabou de formar, o estagiário, né? Ou então o cara acabou de formar, ele já vai, coloca um terno e ali ele já se sente, né? Ele já se sente o rei da cocada preta. Então vai além do dinheiro, é exatamente isso. Né? E falar que é advogado, né? Falar que é médico. Apesar, né, gente, vamos ser realistas, assim, como que tem mudado essa, assim, nos últimos anos. É claro que eu acho que, diante de todas essas mudanças sociais que a gente está vivendo, o direito tem o seu lugar muito reservado, tá? O que vocês precisam, ainda mais vocês que ainda vão se formar, é vocês já direcionarem. Gente, eu falo isso do fundo do meu coração, e eu queria que cada um de vocês
apegassem nessas coisas que eu falo, assim, de profissão. Tem muitos anos que eu dou aula, tem mais de 10 anos de sala de aula, né, do curso de Direito. Então, acaba que a gente já viu muita gente formando. Hoje eu já tenho alunos que formaram comigo que são juízes, né? A gente já tem aluno, enfim, que já tem anos de formado, advogado, super bem de vida e tal. Mas o interessante é pensar que vocês vão entrar numa era que vocês têm que buscar, né, o direito digital, né? A gente tem que tentar buscar, de alguma forma, nos atualizarmos em relação, né, todas essas novas legislações que vêm assegurando a comunicação, os dados, o comércio, né, dentro da internet. Então, assim, de fato, eu acho que o direito tem sim seu lugar assegurado, mas vocês precisam se inovar. Não adianta querer advogar nos mesmos moldes que eu comecei a advogar, né? Quando eu me formei, o nosso processo era físico, né? A gente tinha processos físicos, ia lá no fórum, fazia carga daqueles processos físicos. Agora, né, quer dizer, em 2014, 15, que a gente começou a ter processo eletrônico. E mesmo assim, ainda não são todos, né? Mas, enfim, deixa eu atravessar, que senão eu vou ficar falando só disso. Mas as novas profissões, né, gente? Vamos pensar que no Brasil, se o cara vira, sei lá, ele dá certo virando blogueirinho, né, e tal, a gente fica zoando e tal. Mas, cara, eu vou te falar, eles estão muito certos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou investir minha carreira na carreira de influencer, né, de sei lá o quê, de marketing digital e tal. Tá certíssimo. E esses caras, normalmente, eles ganham um valor bem superior a um médico, né? Porque aqui a gente tem como padrão o médico, né? Que o médico ganha bem, e ganha mesmo, né? Sinceramente, para mim, a profissão mais assegurada é o médico, que não falta trabalho, né? Mas, assim, hoje a gente vê que a pessoa que sabe de marketing digital, a pessoa que lida bem com o tráfego os tráfegos de informações, né, na internet, como que elas podem mudar esse cenário E como já estão mudando, a gente vê isso, né, no Instagram diariamente, pessoas que hoje elas ganham muito mais do que um médico, né? Pessoas que, tipo assim, que às vezes a gente ainda recrimina, né, Pedro? Por exemplo, sei lá, esses canais assim, vou dar um exemplo, o Lucas Neto, né, e como é que chama o irmão dele? Felipe Neto e Lucas Neto. Os caras estão nadando em dinheiro, não é? E a gente fala assim, nossa, mas o canal dele é ridículo, nossa, que papel. Gente, super inteligente, né? Eles acertaram na mosca, eles têm público para isso, né? Então, assim, a gente critica, mas para eles está tudo bem, eles estão melhor do que muito advogado, do que muito médico aí, né? Então, os modelos sociais, eles vão mudando, né? Mas existe o status, né? Ai, do cara que faz medicina. Será? Tipo assim, será que hoje o status de uma advogada, de uma médica, é maior do que uma Tássia Naves? O que vocês acham? Maior do que quê? Tipo, a Tássia Naves eu peguei como exemplo. É uma blogueira, uma influencer, assim, super rica, milionária do closet milionário, né? Nunca ouvi falar. Não, gente, que é isso? A Tássia Naves foi uma das pioneiras nesse negócio de influência digital. Ela é de Uberlândia e ela é muito, 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 assim, bem de vida e deu muito certo, né? A carreira dela como influencer. Mas, enfim, a Adriana Santana, né? Aquela que era do BBB, que hoje tem vários cursos de marketing de influência e tal. Elas têm muito mais prestígio, vocês não acham? Muito mais prestígio do que o médico? Não sei, tô perguntando. Não sei. Sim, na atual sociedade, sim. Né? Então, os nossos valores, eles vão mudando, né? Assim, não sei, mas é só pra gente observar como que os valores, eles mudam mesmo, né? Os valores sociais, eles vão mudando. Então, assim, talvez, Pedro, daqui a 150 anos, os valores sociais vão mudar. Quem sabe? Daqui a 150 anos a gente consegue ter uma igualdade entre o caixa de supermercado e entre o médico de forma mais igualitária, né? Ô, professor, uma vez eu vi, eu não lembro, acho que foi numa postagem de alguma rede social, uma tentativa de justificar essa desigualdade, mais basicamente salarial.
né? Por que, por exemplo, um médico ganha 20 mil e uma caixa de supermercado e tal? Aí estava tentando justificar, resumidamente, que nem todo mundo tem a capacidade, aí eu abro uma aspas aqui que lá não tá, mas eu já falo, porque não teve oportunidade, de fazer, por exemplo, uma cirurgia cardiovascular. Agora, praticamente todo mundo sabe sentar numa cadeira e voltar o truco. Claro, basicamente, né? Isso que estava tentando dizer. Então, eu acho que também passa muito pela educação, pela oportunidade de educação, porque hoje em dia são raríssimas pessoas que conseguem, por exemplo, um curso de medicina que é o sempre mais disputado, para tentar conseguir de forma, entre aspas, gratuita do governo, tem que estudar muitos anos, mesmo. Muitos anos. Exatamente. E nem todo mundo tem essa condição. Primeiro, porque já não teve uma base na escola pública. E segundo, que talvez não tenha a condição mesmo, porque tem que trabalhar, tem que ajudar os pais em casa, tem que isso pagar aluguel. Concordo. Então, eu acho que pode sim, daqui uns 150 anos. Eu até retiro que eu falei que talvez seja impossível, mas eu acho que começa pela educação e depois já ir mudando esse... Eu acho, Vitor, que assim, eu não quero em momento nenhum desmerecer quem está estudando, quem quer ser especialista numa coisa, né? Um médico, por exemplo. Cara, realmente, imagina você fazendo uma cirurgia, né? Uma cirurgia na cabeça, né? No coração. Assim. E o exemplo, na verdade, foi na cabeça, só como eu esqueci o neurocirurgião. Isso, eu lembrei agora. Mas é tão complexo como você mexer no coração de uma pessoa. Claro! Imagina. Nossa, e aqui, a gente tá entrando, acabou que tá entrando outro assunto, mas só comentar. Aí eu tenho uma amiga que é médica e ela tava fazendo residência de cirurgia, de cardiologista, né? Fazer cirurgia em coração e tal. Ela desistiu no meio da residência. Ela já tinha passado, já tinha mais ou menos uns 2 anos de residência na cardiologia e desistiu. Por quê, Sandy? Você tem ideia por que ela desistiu? Faço a mínima ideia. Preconceito com mulheres. Hã? Olha a que nível que a gente tá. Então, a menina passou, né? Ela estava na residência para cardiologista. É uma área da medicina que é extremamente preconceituosa com mulheres. Nossa. Então, aí agora ela mudou, ela fez outra prova, passou a residência para anestesista, né? Para virar anestesista e tal. Mas na época... Só de raiva não desistir. Ela sofria preconceito entre os próprios tutores, os próprios médicos que estavam lá ensinando, né, a fazer a cirurgia. Eles sempre davam preferência para os homens fazer a cirurgia, para os homens abrir lá o tórax, né, os homens fortões e tal. Então, enfim, para vocês verem como que é a desigualdade. Eu só estou falando isso, assim, porque a gente está falando de desigualdade financeira, mas como também a gente percebe essa desigualdade, né, de gênero muito fácil. Então, assim, é um país ainda muito desigual, né? Agora, a mudança vai ter que ser 360. Aí a gente tem que duplicar. Agora, não, a educação é a pior parte. Assim, a pior parte. E tá cada vez mais sucateada, né, gente? A gente chegou num equilíbrio da educação. Equilíbrio, assim, deixa eu só explicar. Quando eu não sei se você sabe, mas eu entrei no curso de letras junto com o curso de direito. Eu fiz os 2 cursos juntos. Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês. Eu fiz o curso de direito na PUC e fiz o curso de letras na Federal. Enfim, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida, e aí eu comecei fazendo os 2 e falei, um dia eu decido, e acabou que eu concluí os 2 cursos, beleza. E mais ou menos como eu sou da área da educação, meio que eu associei, né, um curso ao outro de alguma forma. Mas, o que acontece, pessoal? Na minha época, há 17 anos atrás, né? O curso de letras, ele tinha 120 vagas. Era 60 vagas para o turno da manhã e 60 vagas para o turno da noite, né? Isso eu tô falando na UFMG. Mas, quando eu já estava me formando no curso, teve uma mudança, né, no estado, que foi, assim, uma injeção de recursos na educação pública, que o meu curso, eu tô falando do meu curso, isso aconteceu com vários cursos. O meu curso de letras de 120 vagas foi para 360 vagas, né?
Ou seja, dobrou, quase, sei lá, né? Quase que triplicou as vagas. Por quê? Porque o Brasil precisava de formar professores nessas áreas, né? De licenciatura para ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, né? Então, curso de direito, curso de letras, geografia, história, enfim. Então, estava tendo um incentivo, olha que loucura, que loucura. Estava tendo um incentivo muito grande do governo, injetando dinheiro nas universidades públicas, para quê? Para formar professores, para esses professores melhorar o nível educacional do nosso país. Hoje, o que a gente está vendo? O contrário, né? Assim, atualmente, o nosso ministro da Educação, por exemplo, ele defende que o quê? Que esses cursos aí de humanas, cursos aí de licenciatura, não tem que ter incentivo, não tem que ter investimento, porque eles não vão salvar o país, né? Que só o curso aí de medicina, de engenharia, beleza, eles têm que ter investimento, mas os cursos que formam, né? Os cursos que formam educadores hoje estão enfrentando, assim, uma onda, né? De falta de recursos enormes. Vocês estão acompanhando isso, né? Tirou bolsas, né? Não tem bolsas para estudo, os professores não podem mais participar de congressos, né? Até o investimento na área de pesquisa, né, que já tinha sido diminuído no início do ano, já estava pela metade, diminuiu, agora a metade. E eles fazem umas divulgações que a gente fica na dúvida, será que isso está acontecendo? Será que não é? E eu falo assim, não, a gente não cortou bolsas, a gente só não vai conceder novas bolsas. Realmente, né? Só para vocês entenderem, então vamos supor, eu fiz o meu doutorado. A minha bolsa, ela é transferida para alguém. Sempre, né? Aquela bolsa, ela sempre é transferida para alguém. Quando alguém termina o doutorado, transfere-se a bolsa para uma nova pessoa. Aí, quando as pessoas entregaram as bolsas, tipo assim, defendeu o doutorado, entregou a bolsa, essa nova bolsa, em vez de ela ser redistribuída, ela voltou para o governo. E tá acontecendo isso. Então, eles estão falando, ninguém tá perdendo bolsa, eu não tô cortando bolsa de ninguém. Não tá cortando a bolsa da pessoa que está recebendo. Mas quando essa bolsa, que já era uma bolsa ali do programa de pós-graduação, ela sempre era transferida para o próximo, né? E aí, quando existe esse momento de entregar a bolsa para ser transferida, a bolsa, ela volta para o governo. Então, é absurdo. E eles estão tirando mesmo, se vocês conversarem com professores... Eu fiz meu doutorado na UFMG, eu terminei ano passado, né? Então, eu acompanhei muito esse movimento, sabe? E dá muita revolta, assim, porque a UFMG, eu posso falar assim com garantia, pelo menos dentro do meu núcleo de estudo, é uma instituição muito séria, sabe? Assim, investigam medicamentos. Eu tenho um sobrinho que tem uma medicação que é estudada por dentro, que precisa de uma medicação que é estudada pelo pessoal da UFMG, sabe? Então, tipo assim, é surreal isso que está acontecendo, é surreal. Mas, enfim, né? Se a gente entrar aqui em todos os problemas sociais, a gente está falando, a gente vai longe, né? Mas o que eu queria falar é que a gente também tem que se reinventar, né? Então, eu acho, sim, que o direito ele tem muito campo, ainda mais porque a gente está entrando numa era, né, de proteção de dados, de crimes cibernéticos, que tem poucos especialistas, né? Poucas pessoas estudam isso ainda. Então, vocês têm muito caminho para seguir. Eu acho que vocês podem se envolver muito com essas áreas quando vocês se formarem pessoas assim já atualizadas, né? Não adianta vocês ficarem só nos modelos anteriores, é isso que eu quero dizer. Por que eu estou falando isso? Não estou lembrando mais, já apareceu aqui da minha cabeça. Mas a minha ideia, né, era mostrar para vocês a questão de uma coisa ser viver, né, ter o direito à vida, e outra coisa é ter direito a uma vida digna, né? Uma vida de igualdade. E é claro que eu concordo aí com os meninos, no sentido de, claro que todo mundo consegue sentar ali no caixa do supermercado, né? E poder trabalhar. Quer dizer, fome eu não vou passar, né? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Mas ninguém conseguiria fazer o que eu faço, né? A não ser pessoas formadas em direito, com mestrado, né? Doutorado. Quer dizer, e eu não vou jogar em desmérito a formação, igual o Vitor falou, quem vai fazer uma cirurgia cardiovascular, uma cirurgia, uma neurocirurgia, né?
eu estudei, além dos 5 anos de faculdade de Direito, eu estudei mais 10 anos, né? Por aí, mais 10 anos. Ou seja, eu estudei esse tempo para tentar me formar e ser especialista na área que eu sou. Então, assim, é muito complicado mesmo. Eu não estou desmerecendo as nossas formações, acho que elas são imprescindíveis, mas eu estou dizendo que a gente tem que se inovar, né? E, de repente, outras pessoas estão ainda ganhando melhor do que a gente, né? Porque o poder social é muito importante, né? Não adianta você só saber. Meu marido ele fala muito essa expressão, não adianta você só saber, você tem que mostrar que sabe, né? Tipo assim, você tem que aparentar que você sabe. Então, o advogado, não adianta ser só advogado, ele tem que vestir de terno e gravata, né? Colocar um sapato bonito, as meninas todas elegantes, maravilhosas, para ir numa audiência. Vocês já repararam nisso, né? Não adianta ser só saber ser a melhor advogada, que não é suficiente, se ela não tiver ali a vestimenta, se não tiver ali adequada, né? E aí a gente já enfrentou tantos problemas até de preconceito, assim, de cor, né? A gente teve um caso há pouco tempo, vocês lembram que a juíza teve um maior preconceito com uma advogada que era negra? Eu não tô lembrando aqui aonde que foi. Vocês lembram disso? Eu lembro desse Não caso. lembro, não. É uma juíza leiga, né? Era uma juíza leiga e ela teve, assim, ela não aceitou. Não, eu acho que ela achou que a advogada não era advogada, sabe? Ela achou que ela estava interferindo lá na... Isso aí, ela falou que acontecia em todas as audiências. Os outros advogados apenas falavam o número da OAB e ela sempre tinha que mostrar a carteirinha. Eles não aceitavam que ela falava o número, porque eles sempre desconfiavam que ela não era advogada. Olha e isso. Nesse dia me parece que a advogada tinha direito a... Eu não sei se era falar mais alguma coisa, ou se era pedir mais alguma coisa, e a juíza falou que ela não tinha direito e encerrou a audiência. E ela protestou, falou que ela tinha um direito sim e tal, e começou meio que, entre aspas... E aí, quando ela começou a protestar, parece que o povo aí já chamou segurança, né? Exatamente. Já chamou segurança, acho que até algemou ela. Nossa, gente, então, surreal, assim, né? Foi muito... Na época, deu muito problema. Não tem tanto tempo isso, na verdade, né? A gente tá falando assim, mas tem pouco tempo. No Uns máximo 2 anos, né? É. Então, assim, né, pessoal, a desigualdade, ela tem que ser minimizada pelo Estado. Então, é muito fácil a gente falar que a gente está no Estado de direito liberal e esquecer de todas essas desigualdades. A desigualdade com o negro, a desigualdade com a mulher, a desigualdade, né, com os grupos minoritários, né, que envolve questões de gênero e de orientação sexual, a desigualdade com o mais pobre, né? Enfim, então, caminhamos, né? Inclusive, sobre isso, o que eu queria dizer? Já vou adiantar, é um assunto da próxima aula, mas alguns especialistas, eles acreditam que o Brasil não saiu do Estado de Direito Social. A gente ainda não entrou no Estado Democrático de Direito. A gente já estudou esses 2 modelos e o outro modelo, né, mais importante que a gente estuda é o Estado Democrático de Direito, que é aquele que vem dentro da nossa Constituição Federal, né? Agora nós estamos no Estado Democrático de Direito. Ok, isso está lá no papel, no documento. Mas será que de fato a gente entrou no Estado Democrático de Direito? Um Estado em que democratiza os direitos para todos, né? Que não vê de forma preconceituosa as pessoas, que não tem preconceito de cor, raça, gênero, sexo, orientação sexual, né? Enfim, então isso aí é uma discussão para a próxima aula. Mas vamos voltar aqui agora na ideia pra gente voltar a falar do nazismo e do stalinismo, que eu queria muito terminar essa ideia hoje. Então, o que acontece? O Estado ele tem que tomar conta. Beleza, a gente viu que o Estado, sem o Estado, um país sem que o Estado tome conta, pelo menos daquilo que minimamente é necessário, né, gente? Eu não estou falando de uma intervenção absurda. É minimamente do que é necessário para ter mais igualdade, para buscar mais igualdade, né? Saúde, educação, direitos trabalhistas, direito previdenciário, entre outros. No entanto, nos países como na Alemanha, como na Itália, Espanha, Portugal e os países aí do leste europeu, o que acontece? A galera gosta dessa ideia de intervenção estatal. E elas basicamente veem naquele modelo anterior, naqueles modelos monárquicos absolutistas, fala, cara, não é legal essa ideia mesmo, vamos projetar um modelo em que o Estado passa a intervir
de uma forma mais intensa, não somente na economia, mas em várias áreas sociais. E assim, a educação não é só promover a educação, mas é basicamente influenciar como que esses educadores têm que estar em sala de aula, cortar as asinhas dos educadores, porque agora os educadores só podem ensinar aquilo que nós, governo, entendemos como certo. Eu estou dando um exemplo, né? Por exemplo, na educação. Na economia, vai acontecer coisas do tipo: eu não vou manter mais, deixar que pessoas da esfera privada possam lucrar sozinhos. Não, eu quero também tomar parte desse lucro, né? Isso aí tem que ser do Estado, tem que ser dividido com o Estado. E ainda eu posso estatizar, essa palavra está certa? Eu fico na dúvida. Mas estatizar empresas privadas. A sua empresa é boa, ela dá lucro, então agora ela vai ser do Estado, né? Então, são modelos que não vão funcionar o Estado Social de Direito. Por quê? Porque eles passam além da proposta do Estado Social de Direito. Eles passam a intervir muito mais do que na proposta do Estado Social de Direito. Então, pessoal, por exemplo, no modelo nazista, que a gente falou bastante na aula passada, o que o Estado faz depois que o Hitler assumiu o poder? Então, primeiro, só amparando aqui as arestas. Primeiro, alguém quer falar alguma coisa? Não? Primeiro, né? A gente vai ter o quê? Uma eleição, né? Já falamos sobre isso. O Hitler, ele não ganha a eleição, ele perde a eleição, né? Como ele tinha um prestígio social muito grande, ele é chamado pelo presidente para ser primeiro-ministro. Por alguma força do destino que a gente não sabe, o presidente morre, né? Morre de morte morrida ou de morte matada, a gente não sabe. O presidente, ele morre e o Hitler, então, ele se torna ali o presidente. Só que no momento que ele se torna o presidente, ele faz várias mudanças, né? A primeira é de se autoproclamar de Führer, né? Que era, em alemão, é tipo imperador mesmo. Ou seja, não estou falando de presidência mais, né? De modelo presidencialista, modelo republicano mais. A segunda é fechar o Congresso Nacional, o parlamento. Então, ele vai e fecha o parlamento, ele pega as pessoas que tinham sido votadas por meio democrático e falou assim, não, agora eu vou... teve fraude, eu vou convocar novas eleições. E aí ele convoca novas eleições para o parlamento e 100% dos membros são membros do partido nazista, né? Beleza. Com isso, o governo do nazismo, ele passa a ser unipartidário, gente. Ele passa a ser unipartidário. Ou seja, tudo que o presidente quer é aprovado aqui pelo legislativo, né? Se fosse dessa forma, gente, e eu sempre falo sobre isso, como que uma das bases para a nossa democracia é o pluripartidarismo. Então, que ótimo! Isso até para a gente mudar a nossa forma de ver a coisa, mas que ótimo que aquele meu colega, né, tem um posicionamento diferente do meu, porque significa que eu vou eleger as pessoas que eu acredito, e esse colega que tem um posicionamento diferente do meu vai eleger as pessoas que ele acredita. E aí essas pessoas vão formar ali o Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional ele vai ser pluripartidário, né? Vão ter deputados de vários partidos, senadores de vários partidos, de forma a possibilitar a democracia, de forma a possibilitar que os assuntos sejam discutidos lá, né? Nas bancadas, lá nas... Como é que fala? Esqueci o nome. Na bancada. No Congresso, quando eles estão... Tribuna, né? Lá nas tribunas, quando eles começam a falar e discutir os assuntos, que bom que eles estão discutindo, né, gente? Porque se a gente tivesse no momento em que só um partido fosse representado no Congresso Nacional, a gente não poderia discutir os assuntos. Basicamente, tudo que o presidente pedisse seria imediatamente aprovado, né? Então, a gente não estaria falando de democracia. E eu quero falar sobre isso, por quê? Porque é importante a gente enfrentar essas polarizações que a gente está enfrentando atualmente, né? Porque a gente está vivendo um momento político muito polarizado, que um não aceita a opinião do outro, cada vez mais extremista, né?
é importante a gente tentar adequar ao meio, porque extremidades não são boas. Então, olha o que um regime de extrema direita, como o nazismo, fez. E olha como um regime de extrema esquerda, como o stalinismo, fez também, né? Então, a gente tem que tentar buscar uma mediação entre esses pensamentos. E que bom... Pode falar, Sandy. Pode fazer até uma analogia simbólica. Que... Acho que foi o Vitor que postou isso, eu achei muito interessante. Que na Alemanha ocorreu o Holocausto na forma da lei. Claro. Aqui no Brasil ocorreu a ditadura na forma da lei. E tem um outro que eu não lembro, o Vitor me ajuda se você lembrar, que também foi assim, extremamente devastador, que também sem golpe, né? Sim, tudo na forma da lei. Então a lei não é parâmetro para muita coisa. Então, gente... A escravidão foi na forma da lei, o próprio stalinismo foi dentro da lei. Claro. E várias outras instituições, a gente pode ir longe aí. E é isso que vai ser o ponto. A gente está falando aqui de nazismo e stalinismo basicamente para concluir o que o Vitor acabou de falar e o que a Sandy acabou de falar, que é apenas existir um Estado de Direito não é suficiente. Esse Estado de Direito, ele precisa ser coerente com os valores constitucionais, com os princípios defendidos naquela Constituição. Então, o que acontece? Eu tenho uma Constituição de Weimar que, em tese, tem valores sociais, valores de igualdade, mas a legislação criada nesse período aí do nazismo é uma lei que mostra o quê? Que os caras não souberam interpretar a Constituição e achavam que a Constituição estava no mesmo nível das leis. Eles não tinham aquele pensamento de que a Constituição estava aqui e que todas as leis deveriam obedecer à Constituição, né? Que é o que a gente tenta buscar hoje quando a gente tem essas ações de inconstitucionalidade, né? Por exemplo, o Legislativo faz uma lei. Alguém vira e fala assim, cara, mas essa lei é inconstitucional. Vamos questionar a inconstitucionalidade lá no Judiciário? Não é assim que a gente faz hoje? Na época, não. Então, o grande tchan aqui da gente falar sobre o nazismo e o stalinismo é justamente perceber como que, em modelos de Estado de Direito, foi permitido esse tipo de coisa, como o Holocausto, né? Como que um Estado de Direito me permite ser tomado esses tipos de decisões, né? Manipulação na sociedade, porque no caso do nazismo... Manipulação, claro. Tá falhando. Não, assim, a Constituição de Weimar... Ela Pedro, muito... seu áudio tá falhando. Pedro, tá mesmo, velho, tá ruim. Tá um pouquinho Voltou? ruim. Tá, voltou. Agora tá melhor. A própria Constituição de Weimar, ela foi muito criticada. Mesmo por todos os direitos sociais, grande parte da população alemã não ia de acordo com ela. Tanto que partiram para o partido nazista. Eu não vejo só manipulação, porque na época do nazismo, quando ia construir os campos de concentração, haviam coletivas para apresentar eles. E a população acompanhava isso, a população ia até os campos de concentração e não havia movimentação nenhuma contra isso. Então Pedro, vou falar uma coisa polêmica, tá? Sobre isso, mas vamos lá. Pode falar. Pode falar, já acabei. Não, é porque eu só ia fazer um comentário assim. Eu concordo com tudo que você disse na sua fala. Inclusive, qual que era o maior argumento do Hitler? Quando começa tudo, né? O Hitler, ele tem o primeiro assim, né? Aquele negócio de Alemanha para alemães, né? O ultranacionalismo, né? O nacionalismo exacerbado. Vamos tomar o que é nosso, todos os estrangeiros, eles não têm que estar aqui dentro do nosso país, etc. Aquele papo que a gente já conhece. Mas uma das coisas que foi uma guerra do nazismo foi contra o comunismo, não foi? Vocês lembram disso? Então, o que acontece aqui? Basicamente, o Hitler vira para todo mundo, para os alemães, e fala, olha, o comunismo está batendo aqui na porta, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que dividir tudo que você tem com mais 10 famílias que vão morar dentro da sua casa, né? Eles pegaram um pouco do que estava acontecendo, de fato, no leste europeu, e foi uma ameaça constante, não só na Alemanha, mas na Itália, né? Nos outros países, até no Brasil. Gente, até no Brasil, quando a ditadura militar ela é instaurada,
Qual que foi o argumento? Vocês lembram? Eu já falei sobre isso aqui também, não já? Não sei se eu já falei. Acho que Era não. sempre baseado no comunismo, né? O que acontece? Basicamente, o Juscelino Kubitschek, ele entrega o país um pouco, assim, endividado, né? O Juscelino Kubitschek, embora hoje a gente reconheça que ele foi um excelente presidente, com a construção de Brasília, aquela coisa, muita desconfiança de corrupção, né? Por causa das grandes construções de Brasília. Aí, quando o Jânio Quadros é eleito, ele não governa, né? Ele entrega o poder pro vice, que era o João Goulart. O João Goulart, ele tinha um lado mais social e ele começa a movimentar... Deixa eu só autorizar a Paloma aqui. E ele começa a movimentar no sentido de criar medidas públicas mais sociais. O que acontece? Aí o povo fala assim, o quê? Esse João Goulart, ele está sendo incentivado pelo comunismo. Vamos tomar conta disso. Não vamos deixar o comunismo entrar dentro do nosso país. Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, as medidas sociais são vistas como medidas comunistas. Gente, o que é isso? Que loucura é essa? Que comparação errônea, né? Até porque, já falamos aqui também, que o comunismo, da forma que o comunismo ele é visto, não existe o comunismo lá de Marx, né? Do Manifesto Comunista, basicamente é uma anarquia. É algo nunca colocado em prática. Nunca foi colocado em prática, né? É um comunismo utópico. Por quê? Porque basicamente o comunismo é a ausência de Estado e não uma intervenção louca estatal. O que a gente tem, por exemplo, na Coreia do Norte é uma intervenção louca estatal, né? Então, assim, esse tal do comunismo que assombra tantos governos, né? Todo dia a gente fica com medo desse tal do comunismo. Os governos atualmente ainda falam que o comunismo está batendo na porta, que a China comunista está mandando as máscaras contaminadas para matar. Eu contei isso para vocês, não contei? Não. Não contei? Eu cheguei a ver sobre também. Da minha funcionária que trabalha comigo aqui em casa? A gente está de quarentena, então ela não tá vindo, né? Ela foi me mandar uma mensagem de uns áudios que ela recebeu de WhatsApp, falando para a população mais humilde não pegar as máscaras que a prefeitura vai dar, para não pegar, porque as máscaras estão vindo contaminadas da China com o vírus, porque isso tudo é esse coronavírus todo é um projeto comunista, que é para matar metade da população para ficar mais fácil de implantar o comunismo no Brasil, gente. Tipo assim, aí eu mandei para ela, falei, não, deixa eu te falar. Aí eu até procurei naquele farsas, né? Falando que era farsa e tal, mandei para ela. Aí ela, não, mas mesmo assim, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, pro lado pobre. Então, eu que não vou pegar essas máscaras, eu que não vou adoecer. Então, gente, a coisa é muito louca. O que eu quero dizer é, até hoje, a gente ainda fica difundindo esse discurso, né? Uma outra pessoa que eu conheço falando assim, não, parece que a Record fez associação com o canal da China, não sei. E você sabe, né? A China é comunista. Daqui a pouco o Brasil já tá virando comunista. Gente, é muito louco esse medo todo do comunismo, sendo que é uma coisa tão utópica que nunca conseguiu ser implementada e não vai ser no Brasil que vai ser, né? Que vai conseguir. Mas é só para Eu acho, professora, que é por conta das tentativas. O próprio stalinismo aí, que por mais que a senhora disse que não foi comunista, do jeito que Marx queria, mas se intitulava como comunista. Como comunista. E assim como o nazismo, hoje no mundo, eu acho que praticamente lugar nenhum que você queira falar sobre nazismo, vamos dizer assim, implantar o nazismo, você vai ser totalmente assim... rechaçado. Exatamente. Claro. E aí, eu acho que por conta disso, em todos os lugares que tentaram ou que se intitularam e deram muito errado, o próprio exemplo do stalinismo, eu dou o exemplo acho que é Polônia, se eu não me engano, que sofreu muito no regime do Stalin. Hoje em dia, lá é proibido, eles cultuam muito a proibição do nazismo
e do comunismo. Então, eu acho que é por conta disso. Então, as pessoas hoje têm coragem, por mais que seja falando do que o Marx queria, mas tem coragem de vestir uma camisa e gritar: eu sou comunista, 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 comunista. Mas eu duvido que alguém tenha a mesma coragem de fazer isso com o nazismo. Você já viu alguém roubar a camisa De jeito nenhum. Até tem uns doidos aí que tá chamando aí de neonazistas, não sei o quê. Aparece. Acho que aqui na cidade de Minas mesmo tinha um cara com um braçal num bar aí, né? Que a polícia acho que até teve que prender. Ô, gente, mas não vamos longe, não. Rapidão. A gente tá falando aí que ninguém teria coragem, mas só polemizando, né? Essas pessoas que tiveram aí há pouco tempo pedindo aí o AI-5, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, pedindo bater em enfermeiro, volta da ditadura militar, intervenção militar já. Basicamente, a gente não tá falando volta ao nazismo, mas assim, é quase isso, sabe? Então, assim, por exemplo, né? mas aí é porque o período militar aqui no Brasil, ainda, apesar acho até a maioria, né, afirmar e ter alguns estudos que foi um período muito obscuro, muito sem direitos e tal. Tem pessoas que ainda defendem, pessoas que às vezes até viveram na época. A gente vê vários vídeos de pessoas: não, eu vivi o que eles chamam de ditadura e foi bom, e foi isso, e foi aquilo. Então, eu acho que isso acaba balanceando um pouco, apesar de talvez ser a minoria. Porque foi bom, porque, olha só, gente, se eu estou pró-governo, se tudo que o governo está fazendo me beneficia, pra gente vai ser ótimo mesmo, né? Para as pessoas que estão sendo beneficiadas com o atual governo, elas vão falar que o governo tá ruim? Né? Não vão falar. Sim, eu até entendo. Mas algumas pessoas até falam: era ruim para quem era comunista, era ruim para quem era ladrão. Ou seja, Vitor, era ruim para quem pensava diferente. Isso, né? Claro que claro que ladrão, né, criminoso, gente, isso aí para mim não tem lugar em nenhuma sociedade, né? Mas assim, então quer dizer, a pessoa pensa diferente, ela é morta. E aí eu volto no que o Pedro estava falando, que a gente estava falando do Hitler, não era só manipulação. Mas, ao mesmo tempo, né, Pedro, os alemães bons, pessoas boas, avós que tinham netinhos, né, mães que tinham filhos, viraram nazistas. Como que elas aceitavam aquela condição ali que o Hitler colocava, né, os campos de concentração e tudo? Gente, isso dentro da argumentação jurídica a gente chama de discurso violento. É muito fácil falar que eu estou convencendo as pessoas pelos meus argumentos se eu tiver uma arma apontada para a cabeça das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, lá no nazismo, né, Pedro, como que a gente vai ter fala assim, mas eu acho que os alemães, eles concordaram e tal. Claro que eles concordavam, se eles discordassem, eles iam ser mortos, né? Então, com o poder da polícia, com o militarismo que resguardou ali o modelo nazista, né, gente? É muito fácil você implementar o nazismo. É muito fácil você implementar um stalinismo. Porque o Stalin também, ele cria o Exército Vermelho, que vai ser o maior exército que o mundo já conheceu, né? E o mais violento. Por quê? Porque com as Forças Armadas eu consigo o que eu quero. Gente, é muito fácil ser presidente e chamar as Forças Armadas para apoiar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim, sim. Mas os alemães concordaram. Claro que eles concordaram. Não concorda não, para você ver o que ia acontecer, né? E aqui no Brasil, eu acho que aconteceu isso, Vitor, também, sabe? Você não acha, não? Entendi. Eu não sei, professor, na verdade. Olhando, por exemplo, o nazismo, eu acho que teve uma mescla dessa questão do poder, né, da pressão, e da lavagem cerebral, dos discursos, né? Tanto essa questão da proteção do comunismo, quanto os discursos que
supernacionalistas, que tinha que ter uma raça pura. Até porque o Hitler estava falando aquilo que a população queria ouvir, né? Isso. É porque eu não sei, professor, eu não consigo, às vezes, enxergar a sociedade, a população como um todo, sempre com esses olhos de que todo mundo é muito bonzinho. Eu acho que as pessoas, quando tem a oportunidade, o egoísmo fala mais alto, a própria, sabe? Eu acho também, né? O Hobbes vai falar, né, que o homem, ele é mau por essência, o homem é o lobo do próprio homem, né? Exatamente. Teorias filosóficas firmes, né? Concordo um pouco com essa parte que ele diz isso. Porque, como o Pedro disse, tinha, acho que era comícios, né? Não sei, alguma coisa assim, de inauguração dos campos de concentração, e as pessoas iam como se estivessem numa inauguração de um circo, de um zoológico, depois iam lá visitar as pessoas sendo massacradas, torturadas, e era quase que um programa de final de semana. Gente, eu convido vocês depois a assistirem, assim, é um pouco bizarro, mas assistam alguns vídeos no YouTube sobre as experiências nazistas. Não sei se vocês já ouviram, claro que vocês já ouviram falar, né? Amanda, Natália, Sandy, Paloma, vocês estão presentes ainda, né, gente? Vocês estão entendendo? Okay. Vocês estão comigo, né? Porque estão todos tão caladinhos aí. A Sandy de vez em quando ainda fala. A Nath só manda joinha. A Amanda e a Paloma não falam nada, mas eu espero que estejam por aí. Então, acompanhem essa discussão. Ela é muito intensa, mas ela é muito importante. Eu sei que quem gosta mais de história, às vezes se envolve mais, né, mesmo. Mas olha só, depois de curiosidade, vocês vejam algum documentário, sabe? A Vitória também. Vitória, eu não falei de você. Esqueceu de mim. Não, e detalhe, você tá logo abaixo da minha foto. Eu fui fazendo assim e não passei por você. Tô aqui. Mas, olha só, nesses documentários que tem no YouTube sobre o nazismo, sobre as experiências nazistas, né? Tô falando especificamente que é muito bizarro, é muito bizarro. As experiências que foram, inclusive, desenvolvidas, né? Aí tem um povo, gente, que fala assim, mas que bom que existiu o nazismo, né? Que bom, porque aí a medicina evoluiu pra caramba. Meu Deus, né? A custo de quê que a medicina evoluiu pra caramba, né? Eu tive um professor, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas assim, tem os que falam. Mas eu tive um professor que ele é perito da Polícia Civil e ele não vangloria, mas ele tenta mostrar isso. Não é falando nem que teve um lado bom, mas só mostrar mesmo. Só mostrando como que, de fato, as experiências nazistas, elas fizeram algumas evoluções. Exato, na medicina. E eu fiquei surpreso, porque até então, e eu até concordo nessa parte, não vejo muita gente dando ênfase nessa parte, entre aspas, boa do nazismo. Porque não foi exatamente, porque teve evolução, mas com vidas de muitas pessoas. A questão é a seguinte, teve evolução, mas a custo de quê? Né? A Exato. Custo de pessoas inocentes indo para a Câmara de Gás. Existe o Renato, acho que é Renato Mengele, né? O nome dele, o Mengele. Ele era um dos médicos mais famosos do período nazista e ele fazia o quê? Ele ficava na porta dos campos de concentração esperando os carregamentos de judeus, né? Aí ele ficava na fila falando assim, pode ir, esse não. Pode ir, esse não. Ele ficava escolhendo algumas características físicas nas pessoas. Por exemplo, hoje eu vou fazer experiência com pessoas de olhos azuis, para ver se vai ser diferente de pessoas nos olhos pretos. Gêmeos, vamos supor que chegasse alguns gêmeos no campo de concentração. Ele era fascinado com gêmeos, né? Com olhos e por gêmeos. Aí ele pegava, ele colocava assim, às vezes algumas pessoas, não na câmara de gás, mas na câmara com uma bactéria específica, para ver a evolução daquela doença com aquela bactéria naquelas pessoas. Sim. Né? O professor falou algumas coisas. Por exemplo, ele pegava alguma pessoa e colocava fogo nela viva para ver qual era o resultado. Aí depois ficava de cabeça para baixo, não sei quantas horas, para ver por quanto tempo que a pessoa consegue ficar de cabeça para baixo. Tipo assim, sei lá quantas horas que a pessoa consegue ficar de cabeça para baixo. Pode falar. A senhora conhece a escadaria de Mauthausen?
É filme? Escadaria de Monte-House? Não, era uma escadaria que tinha nos campos de concentração. Não, me conta. Os soldados colocavam os judeus, né, e as outras pessoas que estavam lá para subir essas escadarias com uns blocos nas costas. E aí, quando elas chegavam no topo, tinham outros soldados que chutavam elas lá de cima. Nossa, e aí os soldados lá embaixo pegavam os restos e jogavam em meio que uma cova que eles faziam e iam contando. E via massacrando os demais, né? Isso. Ai, gente, é tanta coisa assim, surreal, né? Que nem parece que, gente, não tem mais de 70 anos, foi outro dia, sabe? Se a gente pensar nisso, porque a gente fala assim, o nazismo, né? Não, mas minha avó tá com 80 e poucos. Ela viveu nessa época. Já era viva. Pois E se talvez ela morasse na Europa, ela poderia ter sofrido isso. Poderia ter sofrido isso, em parte da Europa. Claro! E outra coisa, então assim, talvez pra gente, né, que a gente fala assim, isso aí não vai acontecer nunca mais. Cara, eu vou te falar, é muito próximo ainda é uma coisa que na época ninguém imaginava que ia acontecer, e aconteceu da forma que aconteceu, né? Não foi só uma intervençãozinha estatal, né? Foi a intervenção, né, gente? Eu não sei o que passava na cabeça daquele cara, mas assim... E ele é um problema porque ele trouxe todo mundo junto, né? Ele convencia os militares e tudo. Mas aí que eu tô te falando, eu volto a falar sobre isso. Será? A gente sempre fala, mas a argumentação do Hitler era muito boa. Aí a minha pergunta é, será que era boa mesmo? Ou será que o uso da força, o discurso amparado com a força militar, né? Com a força violenta, com a força que matava, óbvio que esse discurso vai convencer. Entendem o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, é óbvio que eu vou convencer a pessoas comuns. Gente, tem algum áudio que tá ruim aí? Não sei de quem que é. Deixa eu mutar todo mundo aqui. E aí, tô mutando aí. Depois, aí vocês desmutam quando vocês forem falar, que às vezes dá umas reverberações, assim. Enfim, é muito fácil falar que o discurso era muito convincente, né? Que o discurso era muito positivo, considerando que se você não concordava com o governo, você seria morto, né? Vai proteger algum comunista na sua casa. Aí a gente tem lá, né, o Diário de Anne Frank, vocês já devem ter ouvido falar. Eu já fui na casa da Anne Frank, lá na Holanda. E aí existe, né? Hoje é como se fosse um museu, aí você entra dentro da casa para você ver como que era lá o quartinho que ela fica presa, né? Que é um quartinho, gente, do tamanho assim, sei lá, do tamanho da mesa aqui de casa, sabe? Acho que por 2 anos, né? A Anne Frank. E aí, então assim, as pessoas que ainda, os alemães que ainda tentavam de alguma forma, né? Salvar judeus, negros, estrangeiros, homossexuais e por aí vai, elas eram mortas. Então, o alemão, ele tinha sim que concordar com essas tragédias. Ele vai não concordar para você ver. Vamos supor que você era do exército militar. Vai não executar o povo para você ver, né? O que ia acontecer com você e com a sua família. Então, é tudo muito complicado, assim. Por isso que eu acho que não existe argumentação onde existe ditaduras. A argumentação, ela é filha da democracia, né? Onde tem democracia, eu posso argumentar, falar o que eu quero, e por mais que o meu colega não goste, ele tem que aceitar, né? Ao passo que numa ditadura, eu não posso falar o que eu quero. Então, assim, se eu falo contra o governo, eu sou considerado subversivo. Aqui no Brasil, o Vitor falou assim, mas será que teve a mesma intensidade do nazismo? Não sei, não posso falar. A gente acha que não, porque não era uma coisa tão, assim, escancarada, né? Talvez era uma coisa mais na mocada, mas matava as pessoas, torturavam as pessoas, e as pessoas nem eram, assim, falavam, judeu, né? Nem era diferente, eram brasileiros, cidadãos brasileiros, eles eram torturados, eles eram massacrados. Era só os considerados... De pensamento diferente. Contra o governo, né? Contra o governo, subversivo, né? Que a gente eu fala.
eu lembro de alguns contos, assim, até familiar, por exemplo, que era uma coisa muito sem defesa, porque se você, por exemplo, estivesse no bar e passasse a polícia lá, que eu não lembro o nome agora, e alguma pessoa falava, aquele fulano ali tá falando mal do governo, isso, eles já iam lá, pegava, prendia, já levava. E é porque a ideia era o seguinte, qualquer indício já era suficiente. Sabe na Coreia do Norte, desse loucão aí, como é que ele chama? Eu nunca sei falar o nome dele. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. É Kim Jong-un, né? Ele... sei lá. Ele diz, eu tenho um primo que ele é do Itamaraty, né? Ele trabalha no Itamaraty. E ele já fez missão diplomática lá. Ele já foi para a Coreia do Norte. E aí ele tava contando... japonês, gordo. Mas não é japonês, tô brincando. né? Tô brincando. Mas de fato, porque todo mundo... gente, eu não tô brincando, mas o meu marido ele foi para a Coreia do Sul, ano retrasado. E ele falou que, assim... lá o preconceito, a gordofobia é enorme, né? A pessoa tem que... nas lojas só existe, sei lá, o equivalente ao P e o M. Nem existem roupas G, sabe? Porque considera-se que são pessoas fora da curva mesmo. Então, a população... Mas lá... Eu falei isso aqui meio que no tom de brincadeira. Não, mas é verdade. Tem memes que dizem que lá é o único que consegue comer bem. Por isso que ele é daqui. Que ainda tem isso, né? Por isso que eu... Não, eu achei super válido, mas é só comparando mesmo. E de fato existe essa cultura na Coreia de uma forma muito mais... A gente sabe que a cultura do Brasil também é uma... assim, a gente também tem muita gordofobia e tal. Mas, assim, na Coreia é muito. Tanto do Sul quanto do Norte. E do Norte, por ser ainda comunista, mas enfim, é o único mesmo. Mas vamos lá. Mas eu ia falar desse presidente, desse cara doido. O que eu ia falar dele, gente? Esqueci. Me ajuda? O que eu falei antes? Também não lembro. Tô tentando lembrar. A gente mudou de assunto. Eu tava falando que ele lá que se considera... lembrei. Que é um crime. Você não pode sussurrar. Falando o que o Vitor tá falando. Você não pode sussurrar. Por exemplo, se a gente estivesse numa fila de um ônibus e você sussurra, o policial ele pode interpretar que é uma conspiração contra o governo. Já existe essa presunção. Então você não pode. Então as pessoas o tempo todo elas falam em tom altível, elas não sussurram, sabe? Então é bom a gente saber dessas coisas, né? Igual no período do terror que a senhora falou pra gente depois que mataram o rei. Porque o rei lá esqueci o nome do lugar. Na França. Isso, França. As conspirações, né? Contra os objetivos revolucionários. Quem conspirava contra os próprios revolucionários. Isso. Né? E aí, a Nath falou, já tem mais tempo, ela falou, né? Torturavam crianças consideradas comunistas. Gente, na Alemanha nazista e nos outros regimes fascistas de uma forma geral, a questão era muito grave. A gente fala que no Brasil não foi igual porque não era institucionalizado, porque não tinha uma lei lá que falava como torturar as pessoas, né? Mas, na real... todos os regimes comunistas, todos os regimes aí militares, né? Ou seja, em todas as ditaduras que a gente já conheceu, era quase a mesma coisa. Tipo, lá na Argentina, que também teve num período próximo ao militarismo aqui do Brasil, na Argentina, sabe o que eles faziam, Vitor? Eles simplesmente eles desapareciam as pessoas, eles jogavam as pessoas no meio do mar. Do mar, de helicóptero. Sim. Ninguém nunca mais sabia o paradeiro das pessoas, que talvez nem eram subversivas, mas só de serem consideradas conspiratórias, né, que estavam conspirando ali contra o militarismo. Até hoje lá, eu sou muito viajada, tá, gente? Eu gosto de viver história mesmo, sabe? Então eu falo que eu só gasto dinheiro
com história, com viagem e com show. Eu não gasto dinheiro com mais nada. Eu sou super econômica. Mas com show e viagem eu adoro. Então, assim, na Argentina existem as mulheres... esqueci o nome delas. As mulheres que são as mães desses jovens que desapareceram sem mais nem menos na Argentina, né? Sem mais nem menos, as pessoas sumiam, não voltava para casa e ninguém sabia da notícia. Você nunca mais encontrava essas pessoas. A Nath falou aqui no Brasil mesmo. Esses dias eu ia assistir um vídeo com relato que agora adultos foram torturados. Aqui, e horrível, Nath, tem um comentário assim que a mãe estava sendo torturada, aí sabe o que eles fizeram? Tem esse documentário, então não sei se é esse mesmo que você vai assistir, mas trouxeram os 2 filhos dela para eles verem a mãe sendo torturada. Sabe? Isso para mim é tipo nazismo, gente, né? Vocês concordam que é tipo a mesma coisa que a gente fazia, que o Hitler fazia lá nos campos de concentração? É a mesma coisa. Eu torturar a mãe. Aí, não tá falando, não, então vou chamar os 2 filhos. Aí os 2 filhos... aí o depoimento é deles falando sobre a mãe. Assim, eles vivenciaram, ou seja, não causaram trauma, não foi só na mãe, não, mas nos filhos que eram crianças, e aí a mãe tá toda ensanguentada, acho que é a mãe que conta, na verdade, ela fala que ela fez xixi, né, que ela ficou toda suja, e os filhos vendo ela naquela situação degradante, assim, que para ela foi a coisa mais horrível do mundo, pior do que a própria tortura. Gente, e ainda, né, vamos falar, fios, né, utilizavam... dava choque, né? Nas partes íntimas das pessoas. Isso aqui no Brasil, isso é o que a gente sabe? Imagina... eu não gosto. Na verdade, deixa eu te falar, assim, é uma coisa que mexe muito comigo. Assim, eu imagino que mexe com todo mundo, né? Mas eu fico em pânico de pensar nesses comportamentos, nessas torturas que foram feitas nessa época. Eu tenho pânico de existir ainda regimes que fazem esse tipo de coisa, sabe? É muito surreal. E assim, o engano, o Vitor falou sobre isso, o engano, só a pessoa ser mais ou menos taxada, só por ela ter sido amiga de um comunista já era suficiente, né? Então, isso... Outra coisa, gente, sugestão de filme, não sei se vocês já viram, Os Dois Papas. Não vi. Gente, assistam. Acho que tá no Netflix, não tenho certeza. Agora eu tô na dúvida. Mas acho que tá assim. Aproveita que tá. Gente, excelente. Não tem nada a ver com ditadura o filme, né? O filme Dois Papas conta a história do Bento XVI e do atual, né? Do Papa Francisco. Mas o Papa Francisco, ele era vivo durante a ditadura argentina. Então, ele fala algumas coisinhas da ditadura argentina. Então, assistam. Gente, é um filme maravilhoso, sensacional, vocês vão gostar. É um filme super polêmico, super político. Assim, muda a nossa forma de ver a igreja, sabe? De ver o Vaticano, é super interessante. Ô, Nath, e manda, sim, o link para eu ver também. Eu gosto de ver todos os vídeos, né? Assim que tem... Ela já enviou. Tá no WhatsApp, né? Uhum. Então, beleza. Aí, gente, então, acabou que a gente... Eu quero concluir, só para concluir a aula, eu quero concluir que como que o Estado de Direito permitiu a ascensão de regimes tais como o nazismo. E aí eu vou trazer nesse barco todo mundo junto. Todos os governos fascistas, ditatoriais, inclusive os de extrema esquerda. Eu não estou falando que foi ruim só os de extrema direita, inclusive os de extrema esquerda. Eu já queria entrar na parte comunista hoje, mas a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas como que o Estado de Direito permitia ao Hitler, por exemplo, fazer leis de eugenia, né? A gente chegou a comentar isso na última aula, acho. A gente, como eu dou essas matérias parecidas em várias turmas, né? Às vezes eu acho que eu comentei uma coisa numa turma, eu comentei em outra turma, mas o que acontece? O Hitler, ele criou leis, por exemplo, se você estava grávida e vamos supor, e seu pai é um deficiente mental, suponha, tá? Ou então um deficiente físico. Existe uma possibilidade de você passar essa deficiência para o seu filho. Então, eles obrigavam você a abortar. Sabe?
foi uma limpeza étnica mesmo, uma apuração da raça alemã, né? Vamos ter alemães perfeitos, fortes, inteligentes, que não vão ter déficit, né, de nada, nem físico, nem mental. Então, assim, isso é surreal. Permitia, por exemplo... Não, permitia nada, na verdade, né? Então, assim, não era só o aborto, mas pegava, né, as crianças, né, filhas de... A Nath está falando, né? Filhas dos comunistas, filhas... Não só dos comunistas, gente, dos judeus. O que o judeu tem a ver com o comunismo? Porque se a gente tem um discurso muito intenso contra o né, sendo anticomunista, porque o comunismo estava em ascensão e tal, e aí que justifica o medo e tal, mas e o antissemitismo? E as políticas contra os judeus? O que tem a ver? Claro que no discurso do Hitler vão falar, porque os judeus, na verdade, eles detinham toda a parte econômica, eles eram muito ricos, então, em vez do dinheiro estar dentro da Alemanha, dos bancos alemães, estavam dentro dos bancos judeus, né? Eram pessoas muito ricas e tal. Mas caramba! E deixa eu te falar, e no final, num documentário que fala dessas questões do Mengele, eles mostram como que os judeus eram vistos como ratos, mas a população entendia e falava, não, mas tadinho, mas eles são ratos, então pode fazer essas coisas mesmo. Era uma equiparação a esse nível, gente. Então, o que a gente vai questionar depois de falar do comunismo na própria aula? Na próxima aula, na própria aula. A gente vai questionar como que esses regimes totalitários, né, ditatoriais, eles conseguiram ascender ao poder, eles conseguiram criar leis absurdamente anticonstitucionais amparados na lei. Então, como a Sandy tinha dito, o Hitler ele utiliza a lei, ele se elege, né? Aqui mesmo, a ditadura militar utiliza da permissão constitucional de intervenção militar e ficam 20 anos. E aí tem uns Zé Dendago aí que fala que não foi golpe, né? Uma coisa era uma intervenção pontual do militarismo naquele momento em que o Brasil estivesse passando por uma crise, né? Outra coisa é eles acharem que por isso eles poderiam ficar 20 anos no poder, né? Então, o Estado de Direito, a gente entende o seguinte, o Estado de Direito ele é essencial, mas ele precisa ser um Estado constitucional. Não adianta ser apenas um Estado de Direito, como foi o Estado de Direito liberal, que causou tanta desigualdade. Não adianta ser apenas um Estado de direito social, e muito menos esses lados aí deturpados, né, como o stalinismo e como o nazismo, né? Ou seja, a gente vai ter que entender de uma forma, né, de uma forma intensa aqui, como que as leis que foram criadas mediante um devido processo legislativo permitiram essas atrocidades. Então, quando a gente vê o mundo que vai surgir no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que os modelos que vão surgir vão tentar corrigir esses erros desses estados, né? Como que o Estado de Direito Social, previsto na Constituição de Weimar, permitiu que um Hitler da vida subisse ao poder e que criasse, conjuntamente com o seu parlamento, leis desse nível, sabe? Então, isso vai ser uma crítica muito intensa que a gente tem que fazer a partir de agora, na próxima aula. Como a gente falou muito de um regime de extrema-direita, eu quero falar e ouvir mais de vocês, né? Que é o nosso combinado, que vocês vão me ajudar a falar sobre essa parte que vocês estudaram, né? Vocês fizeram a pesquisa sobre as duas legislações, sobre o nazismo e sobre o stalinismo, não foi? Então, eu quero que na aula que vem vocês me ajudem a falar sobre o stalinismo. E lembrando que a partir de agora eu estou sempre anotando aqui os pontos, as pessoas que estão participando, e eu vou anotando as participações, vendo quem está presente, quem está falando, quem está participando, porque eu acho que seria uma forma justa de avaliar vocês também, e não ter que ficar só mandando um monte de trabalho, sabe?
lançando aí um monte de trabalho para vocês fazerem todos os dias. Eu acho que essas participações, elas vão ser mais valor, assim, elas têm um valor mais importante do que vocês ficarem fazendo, às vezes, trabalho, sabe? Então, eu quero que a gente continue assim, tá bom? As aulas estão legais e eu acho que vai dar certo. Então, na próxima aula, gente, a gente começa do comunismo, a gente já fala direto do comunismo. Eu vou passar também um videozinho de uns minutinhos para vocês verem que eu acho o máximo. E aí a gente continua, tá bom? Ok, pessoal? Foi tranquila a aula? Foi. Qualquer dúvida, vocês perguntem, pode mandar aí pelo WhatsApp, né? Mas não deixa ficar dúvidas não, tá bom? Beijo para vocês. Obrigado, e professor. até quarta-feira que vem. Não esqueçam de mim. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau.